Caraca, pera aí, canal errado. Salve, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu estava no Twitter conversando com a Fi, que é uma inscrita deste canal, e ela sempre comenta bastante aqui embaixo. E ela tava perguntando algumas coisas pra mim, inclusive ela tem um canal no YouTube muito bom, eu gostei bastante do canal dela. E ela falou o seguinte: Dark, eu fiquei com muita raiva da forma que eles transmitiram a notícia da morte da Sol. Falei com a minha irmã, que tá estudando psicologia. Enquanto eu disse que o jogo não faz diferença nenhuma, ela disse que se uma pessoa tem tendência a ser violenta, esse tipo de estímulo, seja em jogos ou filmes, livros, blá blá blá, as pessoas podem ser sim influenciadas pelo que ela consome. Eu fiquei sem saber o que falar, porque pra mim não faz sentido. O jogo Stardew Valley, por exemplo, não tem... mas eu jogo Stardew Valley... Ah, desculpa, é que eu acabei de acordar, tá? Eu jogo Stardew Valley, mas isso tem algum tipo de relação com o meu comportamento? Ou seja, você quer ser uma fazendeira agora, né? E aí eu falei, também fiquei muito frustrado com essa coisa e só não gravo porque eu acho um desrespeito em relação à morte da Sol. Aí depois ela falou, mas Dark, eu gostar de algum tipo de jogo sério, livre, influencia meu comportamento ou algo assim, porque pra mim, aquele cara psicopata e eu não acho que um jogo vai influenciar alguém a cometer um criminal. Então, primeira coisa, falando sobre a morte da Sol. Eu não queria comentar sobre a morte da Sol porque eu acho que é muito tryhard esse tipo de coisa. Isso realmente traz bastante visualização, mas é um negócio mórbido que eu não vou trazer pro meu canal nunca. Então, eu não vou trazer notícias assim. Eu fui a primeira pessoa a receber isso, mandei notícias porque eu conheço pessoas que estão ligadas, né, a ela, de certa forma, e mandei as minhas forças. Achei ridiculamente triste, fiquei tiltado no dia, mas eu não fiz conteúdo e não tava pensando em fazer. Só que eu vi que algumas pessoas politizaram a morte dela. E isso me deixou um pouco frustrado, porque, tipo, quão degenerado tem que ser uma pessoa pra aproveitar que uma pessoa morreu, ou seja, aconteceu uma desgraça pra politizar a morte dessa pessoa, sabe? Essa pessoa tá sendo utilizada após a morte. E essa politização, ela continuou aumentando até chegar no ponto de que ontem passou na televisão e os caras lá da Record estavam falando merda, basicamente. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui não pra falar sobre a morte dela, mas de qualquer maneira eu mantenho, né, minhas forças pra família. Muito triste essa situação, vi que estão fazendo vaquinha pra doar, então eu recomendo que vocês corram atrás disso. A Letícia Mota tá fazendo a vaquinha no Twitter. E falando sobre essa questão aí de será que o jogo pode influenciar ou não o comportamento de uma pessoa? Será que a pessoa pode se tornar mais violenta? Será que se a pessoa começar a jogar Minecraft ela vai virar pedreiro? Será que se uma pessoa começar a jogar Call of Duty ela vai pro exército? Será que isso realmente acontece? Então, vamos lá. A resposta é não. E você pode inclusive mandar esse vídeo para sua irmã que está estudando psicologia, porque ela está estudando e eu sou psicólogo há, deixa eu ver, 7 anos. Então, na verdade, eu poderia ser psicólogo por mais tempo ainda. Eu poderia contar esses últimos anos que eu trabalho no YouTube também. Só que eu não... Infelizmente, eu não tenho atuado mais como psicólogo clínico, mas eu faço ainda conteúdo relacionado à psicologia, né? Então, não, você não pode ser influenciado por filmes ou por coisas do tipo. Pode até parecer fácil que você pense, a pessoa ela assiste um filme falando palavrão, ela vai começar a falar palavrão na vida dela. Ou a pessoa assiste um filme vendo um herói que ela gosta, ela vai começar a usar o avatar desse herói. Ou um anime, ela vai começar a se projetar nesse cara e vai começar a fazer conteúdo, ou até mesmo postar na internet como se fosse o Sasuke, ou alguma coisa assim, fazer um roleplay. Pode até parecer que faz sentido isso, mas acredite se quiser, isso não acontece. Não tem como isso acontecer. Porque, tipo assim, a nossa dinâmica geralmente é de dentro pra fora, não de fora pra dentro. A gente tem muitas coisas que influenciam o nosso comportamento. E a maior parte dessas coisas são a família que faz. Então, você pode até dizer que o cara pegou e jogou Doom e ficou perturbado por causa de jogar Doom. Só que o problema que ele tem é um problema muito antigo, muito anterior a isso. O problema que faz a pessoa ser violenta ou não, isso são coisas que ela vai vivendo vai vivenciando na família dela. Então, por exemplo, o cara que hoje em dia é estressado ou que é pavio curto, ele tem isso porque a família dele levou ele a ser assim, entendeu? Então eu acredito em tábula rasa. Tem gente que não acredita, tem gente que acredita que você nasce com predisposição a ser estressado ou coisa do tipo. Eu acredito que não é assim. Eu acredito que você não nasce para ser estressado, você nasce para ser você
E aí, conforme você vai interagindo com outras pessoas, aí você vai ganhando essas figuras de personalidade. Por exemplo, não ter paciência para coisas que outras pessoas fazem. Óbvio que tem pessoas que têm uma mente mais acelerada e uma mente mais lenta do que as outras. Tem pessoas que têm predisposição a ser mais ansiosa, tem predisposição, por exemplo, a psicopatia. Isso é normal. Tanto que a gente tem muitos psicopatas. Eu acho que de 5 a 10% da população é psicopata. Porém, o psicopata nem sempre vai se tornar um assassino, entendeu? São as coisas que ele vivencia e as coisas que ele vê que fazem com que ele pegue e se torne um psicopata. Aí você vai falar, mas então são os jogos. Não, os jogos eles não têm essa influência. A influência vem geralmente da família, da escola, das coisas que tocam. Nos jogos, ele expressa geralmente esses sentimentos de certa forma. E muitas vezes os jogos que a pessoa joga, eles refletem um pouco do que a pessoa tem dentro. E aí a gente entra nessa questão. Se o cara, ele joga jogos perturbados e vê séries perturbadas e ele lê coisas perturbadas, então ele vai tender a ser uma pessoa perturbada, correto? Nem sempre. Tem pessoas que gostam desse tipo de conteúdo e não são pessoas doentes mentais. Mas, se você for ver um psicopata, a tendência é que ele engaje mais com esse tipo de conteúdo. Então, o que acontece é, a gente tende a ver o cara lá jogando Doom 24 horas por dia, fazendo cenário com pessoas penduradas, e acreditar que aquele cara vai ser um psicopata que vai sair atirando para as outras pessoas. Então, aí quando o cara faz isso, de verdade, aí vão ver a casa dele e encontram lá o Doom, as pessoas tendem a culpar o Doom. Só que o Doom, ele é um sintoma, ele é uma coisa que é expressada. Porque, como eu disse, jogo é uma coisa que se expressa. Você joga porque você gosta daquele tipo de dinâmica e você gosta de ver aquelas coisas acontecendo, mudando, e isso faz com que você tenha traits de personalidade, né? Você, por exemplo, gosta de Stardew Valley, correto? Porque a sua vivência levou a gostar de jogos tipo Stardew Valley. Eu também gosto de Stardew Valley, e não só de Stardew Valley, mas jogos de construção. Esses são os meus jogos favoritos, tipo Game Dev, Tycoon, qualquer Tycoon na verdade, aquele do hospital, aquele da prisão Tycoon, não é prisão Tycoon, mas é um jogo de você manejar cadeias, de jogos de estratégia. Vocês veem que aqui no fundo dos vídeos do Professor Dark, volte e meia eu coloco um jogo de estratégia de construir coisas e tal. Eu gosto desse tipo de coisa, e isso faz parte da minha personalidade. Eu não nasci com isso, certo? Eu aprendi a ter isso ao longo da minha infância, e hoje em dia é uma coisa que eu realmente engajo e gosto, porque isso reflete, ressoa com o que eu sou. Então, no caso de um psicopata, ele também vai ressoar com outras coisas. Essas coisas não vão influenciar ele a ser assim, entendeu? Não é porque o cara tá jogando Doom que ele vai matar pessoas, mas se ele tá jogando Doom, isso ressoa com algo que tá na personalidade dele, que talvez ele gostaria de fazer. E isso é a questão do jogo, às vezes, ser benéfico, porque às vezes a pessoa, ela se mantém íntegra, ela se mantém inteira por causa disso. Ela tem esse problema mental, só que ela não expressa isso porque ela já expressa aquilo dentro do jogo, entendeu? Então, falar que o jogo é o culpado, que o jogo influencia a sua personalidade, não faz sentido nenhum. A tábula rasa, ela é influenciada pelas coisas que você vivencia na sua primeira infância. Tipo, é muito difícil uma criança de 3 anos de idade ter acesso ao Doom. Ela não tem como fazer isso porque ela não tem nem capacidade de digitar, escrever ou jogar, entendeu? Então ela não vai jogar Doom quando ela é criança. E mesmo que ela veja Doom na televisão, ela não vai entender o que aquilo significa. Mas uma coisa que ela entende, a forma que ela entende o mundo é tocando, colocando a boca nas coisas, entendeu? Colocando a mamadeira, colocando outros brinquedos, sabe? A sujeira do chão, sei. E então é isso que faz com que a criança tenha contato. E a mãe e o pai, eles influenciam demais. Então se a mãe é violenta, ou se o pai é violento, se a mãe é narcisista ou narcísica, ela vai influenciar essa criança para que ela se transforme num adulto problemático. E geralmente, né, crianças que recebem muita violência quando são crianças, elas tendem a desenvolver personalidades, né, ou muito inseguras ou muito violentas também. Então é por isso que, na minha opinião, deveria ser proibido bater em criança. Porque os pais acham que bater em criança vai fazer certo, mas muitas vezes a criança se desenvolve como um adulto disfuncional por causa disso. Inclusive, talvez muitos de vocês agora vão falar, caraca, eu sou muito inseguro e eu apanhava pra caramba quando eu era pequeno. Então talvez, vai ter gente que vai pensar isso, e talvez tenha relação.
informação. E aí, por isso que eu falo, vai buscar terapia, cara, porque se conhecer é a melhor coisa que você pode fazer pra desarmar essas bombas, entendeu? Você aprende essas coisas quando você é criança, você aprende a gostar das coisas quando você é criança. Você não nasce pra gostar de videogame, nem pra gostar de carros. Você aprende a gostar disso conforme você vai vivenciando essas coisas, entendeu? E isso ressoa com quem você é por dentro. Então, esse é o ponto que eu trago aqui nesse vídeo. Esse vídeo ficou muito confuso, muito confuso. Eu tô até pensando em regravar ele, mas eu acho que eu vou manter ele dessa forma mesmo. Se for o caso, eu faço outro vídeo falando sobre esse tema especificamente, beleza? Bom, muito obrigado por assistir até aqui, muito obrigado por serem essas pessoas maravilhosas. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.